Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concede. E mais uma vez nós crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos começar em oração. Diácono Binho, por favor, amado. Amém. Meu querido Santo, Senhor, neste momento te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos, meu Pai, na tua presença, Senhor. Num propósito, meu Pai, de poder, meu Pai, reunirmos como igreja para aprender de Ti, meu Pai, mais e mais, Senhor. Senhor, sinta-se à vontade no nosso meio, meu Pai, e que tudo for falado aqui, meu Pai, venha ser para a glória do Teu nome, Senhor, e que a gente venha, meu Pai, reconhecer que não somos nada sem Ti, meu Pai, e que a gente venha nos reconhecer que precisamos mudar, Senhor, e que a gente venha nos reconhecer, meu Pai, que tudo que a gente venha fazer, meu Pai, venhamos fazer com excelência, Senhor. E eu creio que esta noite o Senhor vai nos ensinar, meu Pai, como o Senhor nos ensinou, meu Pai, na semana passada, meu Pai, sobre acerca do diácono, Senhor. Então estamos aqui, meu Pai, com o coração quebrantado a aprender da Tua palavra, a aprender do Teu ensinamento, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, usa o Teu servo, meu Pai, com poder e graça, meu Pai. Senhor, dá sabedoria, meu Pai. Tudo que Ele fez, meu Pai, eu sei que não é do homem, Senhor, mas é sim inspirado pelo Teu Espírito, meu Pai, e passar para cada um de nós, Senhor. E que a gente venhamos aceitar, meu Pai, de bom grado, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amados, vamos abrir o Santo Livro. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Em Atos, capítulo 6. Esse é o módulo 2. Todos, amém? Mas antes de nós irmos para o texto, eu queria perguntar aos irmãos acerca do que nós ouvimos, lemos, aprendemos na semana passada. O que mais ficou marcado em você? O que mais chamou a atenção dentro daquilo que você ouviu, dentro daquilo que você leu? O que te trouxe uma iluminação maior? Queria que os irmãos compartilhassem conosco. Eu também vou fazer esse compartilhamento dentro daquilo que a gente tratou semana passada. Vamos começar aqui pelo Jefferson até. A questão do diácono, ele tem que ser realmente um exemplo para a igreja, né? Assim como o Senhor ele foi exemplo ali para os apóstolos, né? Para todos aqueles que estavam ali, né, o cercando em todo momento ali do seu ministério, né? Nós temos que nos esforçar para ser exemplo para a igreja, né? Então isso foi uma das coisas que marcou mais ali a aula passada, que a gente tem que estar vigiando o tempo todo o nosso próprio ser, o nosso próprio comportamento. Ser um modelo, exemplo. Jesus Cristo foi esse exemplo perfeito, realmente. O meu ali foi a questão do dispenseiro, que ali me chamou muita atenção. Você está pronto, você está, tudo que for fazer ali para fazer tudo para a obra ali, tudo correto, direitinho, está sempre pronto para fazer as coisas do Senhor. Foi dispenseiro que falou, não foi? Dispenseiro, Dispenseiro. Organizador, o organizador, isso aí. Fazer tudo com excelência, aquilo me chamou muita atenção. Fala, dedicar seu tempo total a cada vez mais estar melhorando como diácono, né? Aprendendo as coisas, se dedicando, como o nosso irmão falou, e doando seu tempo para estar cooperando com o nosso pastor, né? Auxiliando ele, não somente em falar o que ele quer ouvir, mas sim o que é necessário ouvir. Sim, né? sim. Sendo correto, de acordo com o Senhor, né? Porque muitas pessoas querem bajular, sim, e outras querem falar a verdade. O que falam a verdade, às vezes, é o mal compreendido. É isso aí. Então, assim, tem que se dedicar mais na reta justiça. Na reta justiça. Exatamente. Justo. Fala.
São duas coisas que, igual quando fala da amar o Senhor teu Deus, né, acima de todas as coisas. Dessas coisas e o próximo ano mesmo. Aí a palavra fala. E dessas coisas depende a lei e o profeta, né? Então, é igual tudo que foi falado na semana passada, são duas coisas que complementam todo esse contexto que a gente estudando, que é a parte do obediente em sua missão e um servo exemplar. Então, um exemplo que eu dei, a primeira e maior mandamento, o segundo maior, e nessa, resumindo o que eu quero falar, ser obediente na sua missão e servo exemplar são uma coisa que vai se encaixar de modo que, com certeza, abrange a situação. Foi o que me chamou mais a atenção. A gente até utilizou de referência bíblica, né, o texto de Hebreus 5, 9, artigo 8, né, diz que ele, mesmo que sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Ou seja, por que Cristo agradava o Senhor? Porque ele obedecia. E ainda assim, né, nós demos essa argumentação, ainda assim, ele não foi isento de dor, ele não foi isento de luta, ele não foi isento de sofrimento. Mas ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ser obediente vai nos custar. E às vezes vai nos causar dor. Mas importa mais obedecer ao Senhor do que aos homens. E os homens a gente inclui até a gente, do que a gente mesmo. Então, obedecer, eu acho que até falei isso, obedecer acho que é o combo de tudo realmente. E faz com que a gente funcione como exemplo, que a gente funcione como dispenseiro, funcione como um amigo, sendo ali verdadeiro, honesto, apto a servir, para que o reino do Senhor avance. O que me chamou e o que mais mexe comigo, e eu compartilho isso com os irmãos, e está sendo registrado, que no estado de pastor, o que mais me machuca é servir com o meu tempo, como o diácono Cristiano disse, servir com o meu tempo. Um texto que me causa até tristeza pessoal, é o texto de Hebreus 27 e 23, se eu não me engano. Logicamente, ali, Salomão está fazendo a aplicação de recursos, condições, mas trazendo para o lado espiritual, se aplica à vida pastoral. Que ele diz assim, procura saber o estado das tuas ovelhas. Então fala da disposição de doação de tempo do pastor estar a observar, a visitar, o diácono Jefferson, essa observação na semana passada, a observar o estado das ovelhas, ver a condição, não é simplesmente um WhatsApp. É uma ferramenta que a gente utiliza? Sim. É funcional? É. Mas o que de fato a Bíblia quer trazer é a vida, é a relação, é a convivência, é o olhar nos olhos. Jesus, ele olhava nos olhos, ele via, ele analisava, ele observava. E eu, no estado de pastor, eu me sinto muito falho nessa área, pela minha rotina, por ter que trabalhar, por ter que dar atenção à minha família, e isso faz parte. Mas o fato de eu trabalhar e ainda pastorear me rouba muito isso. E isso me causa muita tristeza de não ter essa aptidão, ou melhor, essa condição de doação de tempo da maneira que eu gostaria. Então, por isso que, como a Bíblia diz, eu sou muito a favor do pastor ser um pastor em tempo integral à comunidade. Que aí sim, ele pode dar o máximo de si. Quando isso não é possível, esse pastor que tem um coração pastoral, realmente ele sofre demais. E isso é o que mais mexe comigo, é o que me causa mais frustração até na vida pastoral. Vamos dar início, amado. Atos capítulo 6, todos? Amém. Diz assim o Santo Livro. Amados, tenham liberdade de me interromper, fazer uma objeção, uma pergunta, qualquer coisa. Tenha total liberdade, tá? Diz assim o Santo Livro a partir do versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo
e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, o Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, os que apresentaram entre os apóstolos, e estes, orando, impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Até aqui. Note o quão importante foi o surgimento do ofício diaconal. Então, notemos, amados, que os diáconos, eles são, na verdade, gerenciadores de crise. O ofício diaconal, ele ocorreu porque havia uma crise congregacional. E essa crise estava causando uma celeuma no meio do povo, de maneira que os gregos foram murmurar com os apóstolos. Ele falou, peraí, o que está acontecendo? Está tendo acepção de pessoas aqui, é isso? Vocês estão dando mais atenção aos hebreus, às hebreias, do que os gregos, as gregas, as nossas esposas? Simplesmente porque nós somos gentis? É isso que está tendo aqui? Vocês não estão vendo que nossas viúvas não estão sendo assistidas no ministério cotidiano? E aí eles se atentaram. Para eles se atentarem, certamente eles estavam distraídos. E qual era a distração dos apóstolos? Era se ater ao ministério da palavra e da oração. Mas isso fez com que eles não prestassem atenção de maneira plena do que estava acontecendo na igreja. Vamos trazer para a igreja. Então, por isso que eu digo que a função diaconal é extremamente relevante para o pastor. Porque o diácono, ele tem uma outra perspectiva do pastor. O diácono, que é um bom dispenseiro, que é um organizador do ambiente, da estrutura, que tem um melhor contato, às vezes até com os irmãos ali do dia a dia, da rotina, ele consegue ter uma outra perspectiva que o pastor não está tendo. E ele pode trazer essa atenção. Pastor, olha só, aquela irmã, lembra daquela senhora? Lembra. Já tem umas 2 semanas que ela não veio. Rapaz, mesmo não estava prestando atenção não. Até prestei, mas fiquei desatento então. A gente tem que se ater para ver o porquê que ela não está vindo. Vamos lá visitá-la? Ou visitar com a minha esposa? Então, os diáconos, eles surgem no momento de uma crise social dentro da igreja. E quando eles dizem aqui que as gregas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano, ali falava realmente de assistência social, de ver se elas estavam precisando de algum mantimento, de alguma necessidade. E a igreja, ela funcionava dando essa assistência para as viúvas, as que são verdadeiras viúvas. Paulo vai ensinar isso a Timóteo lá no capítulo 5, se eu não me engano. As que são verdadeiras viúvas, sim, essas devem ser assistidas pela igreja. Se não, ela deve ser assistida pelos seus próprios familiares, filhos. Então, os diáconos, eles surgem, isso aqui é importante a gente ter em mente, surgem no momento de uma crise social dos membros, da igreja, da comunidade. E para isso, os diáconos são eleitos pelos apóstolos e eles dão condições das quais esse homem de Deus deve se enquadrar. Por isso que é importante nós sabermos aqui, e eu preciso passar por essa etapa primeiro, antes de nós chegarmos no caráter e competência do diácono, as principais funções pastorais, que são 6. São mais, mas eu coloquei as 6 específicas aqui, tanto que os apóstolos eles fazem essa colocação, versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, esse aqui é o principal fundamento do ofício pastoral, qual? Se ater
ao ministério da oração e o ministério da palavra. O pastor ele deve se dedicar à oração, a ser um homem de oração e o ministério da palavra. Os apóstolos entenderam isso de maneira muito clara. Nós não temos, não é que eles não tinham tempo, eles entendiam que isso deveria ser a prioridade e que um outro grupo estaria a par dessa necessidade existencial da igreja. Então, vamos tratar dessas 6 características, funções principais do pastor. A primeira delas, a oração. O pastor ele deve ser um homem de oração. Por que oração? Eu disse isso numa pregação recentemente, o Fernando deve lembrar. Eu falei, eu posso até deixar de pregar. Quando eu digo deixar de pregar, de púlpito. Mas eu não posso deixar de orar. Deixar de pregar de púlpito não me deixa deixar de ser um cristão, mas eu deixar de orar me faz deixar de ser um cristão, porque eu deixo de ter contato com o Criador. Logicamente, se eu deixar de orar, eu também vou deixar a palavra, é fato. Quem não ora, não medita. Quem não ora, não ama as Escrituras. Eu sempre digo isso lá, Fernando deve lembrar também. Nunca utilize a Bíblia simplesmente para você pregar. Ah, eu vou ler a Bíblia para me pregar. Não seja furtado por isso. Entenda a Bíblia para você ler ela para se santificar. Quando oportuno, pregue. Mas entenda a palavra de Deus como alimento para a sua alma, para o seu espírito. Crie, por isso falei. Por que eu crio? Porque eu ouvi. Por que eu crio? Porque eu li. Então, depois que eu crio, que eu li, aí sim eu prego. Então, os apóstolos entenderam, nós devemos se ater à oração e o ministério da palavra. A segunda principal função do pastor é ensinar e pregar. Isso fala de orientar, aconselhar, dar uma direção bíblica. Então, o pastor ele deve ser alguém apto, como diz em 1 Timóteo 3:2, a partir do verso, apto para ensinar, ou seja, capacitado, condicionado, com condições intelectuais, biblicamente, teologicamente. O pastor ele deve ser alguém apto a ensinar. Paulo disse a Timóteo no capítulo 4, versículo 6 e no versículo 13, propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina, que tens seguido, ou seja, primeiro eu sigo, aprendo, depois eu ensino. Versículo 13, persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Então o pastor ele deve estar apto a ensinar, condicionado a ensinar. Se eu não me engano, na King James, alguém está com a King James aí? Tá? Procura ler esse texto aqui para mim, por favor. Procura esse texto aí para mim. 1 Timóteo 4:6. Se eu não me engano, a King James está, ou na NVI, criando com as doutrinas da fé, serás bom ministro. Ou seja, como que o pastor alimenta o rebanho? Um ensino bíblico saudável. Timóteo 4:6. Isso. Orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Jesus Cristo, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tem seguido. Da boa teologia. Orientando, né? Ensinar parte disso. Orientar, aí está orientar, né? Orientando aos irmãos, o 6. Versículo 6. Primeira Timóteo 5:17, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Aqui fala do pastor que serve em tempo integral, porque quando a gente lê assim, na língua portuguesa, não dá muito a intenção do que o grego de fato quer dar. Quando ele diz aqui, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, quando a gente entende o honra aqui, a gente entende de respeito, né? Respeitar, mas não é isso que o original quer dizer. Aqui está dizendo honorários. Honorário fala de quê? Fala de quê? Honorário é o tempo, né? Trabalho. Trabalho. Receber.
ele seja duplicado pelo seu salário, ele seja reconhecido pelo seu salário. Honorário, você trabalhou por um tempo, você se afadiga, você deve o quê? Receber. É digno isso. É digno isso. A igreja tem a condição de sustentar o seu pastor por tempo integral, é digno isso. Por isso que os pastores se dedicam, assim, eles deixam de trabalhar para se dedicar só para a obra. É questão disso? Sim, sim. Se a igreja tiver essa condição, se não tiver, ele vai ter que trabalhar, ele tem que trabalhar. Entendi. Agora, se ele perceber que o seu trabalho, a sua função, não interrompe muito na sua função pastoral, o que eu acho muito difícil assim fazer. Paulo era um pastor? Sim. Mas Paulo, na verdade, era um missionário. Paulo não era um pastor local. Paulo fundava a igreja e ia para outro lugar. Então, Paulo era um missionário. A palavra apóstolo é isso. Mensageiro, missionário. Então, o pastor local, ele, se ele tiver essa condição, ele deve se dedicar de tempo integral. E também, pastor, uma coisa que eu estava pensando aqui, dependendo da quantidade de pessoas de membros, não tem condição do pastor trabalhar, não. Dependendo da quantidade, não. Isso aí. Aí na quantidade, dá para a quantidade manter, ó. Tá dando recurso para... Porque, tipo assim, para dar cobertura a 1000 pessoas... Não tem condição o cara trabalhar. Não dá. 500 pessoas. Acho que 200 pessoas já acho difícil. 200 pessoas já É interessante, né? Fala que 100 pessoas não dá. são Oi? dignos de dobrar. Já é muito difícil. Integral é difícil. 200 pessoas seriam 50 famílias. É, levando em consideração uma família normal de 4 pessoas. Sim. Você assistir 50 famílias é muito Desafiador. muito desgaste, muito difícil. Não dá. Não é somente assim uma coisa, são várias coisas. Culto, assistência, várias coisas. Sim. Não dá para... Preparar sermão, estudo. Fala. Tem questão disso aí, hoje a gente procura querer amadurecer mais sobre isso, até quando fala de dinheiro, que a gente tinha aquela Resistência, né? resistência, falar, a igreja que dá dinheiro, é que é isso, então isso aí é um dado assim. Como fala aqui, ó, os presbíteros que administram bem a igreja são dignos, ou seja, é justo. É justo. Se for um pastor, olha, o que ele quer dizer é, se é um pastor honesto, digno, honroso, se dedica, se esmera, ele é digno de duplicada. Ele se dedica pelo teu dinheiro, porque ele trabalha para a obra. Sim. Rapaz, isso é... O que gera confusão em relação a isso, infelizmente, é o que a gente vê nas mega igrejas, Exatamente. né, onde passa do sustento para o luxo e vaidade. Para o luxo e vaidade. E aí a própria igreja deve ter a maturidade de observar aquilo dali e falar, tá fora. Tá fora do sustento. Assim, um pastor com um carro de 200, 300 mil, mora numa casa de, sei lá, 400 mil reais, sustentado para ele, num condomínio que paga, sei lá, 2 mil reais. Tu lembra aquela casa que a gente foi fazer a grade, filho? De um pastor? Tu lembra daquele pastor que a gente foi lá na Curicica fazer? Meu irmão, a casa dele tava assim, um luxo. Lembro. Lembra? Então você vê que, tipo assim, a igreja pode estar ajudando ele, mas é o que tu falou, de repente a gente tem que também entender nesse ponto. Exatamente. E pode atrapalhar também, né, em questão disso. Muito. Não dá porque você vai cuidar das pessoas e quem vai cuidar de você? Entendeu? Não, você tem que... Outra função pastoral, preservar a igreja das heresias, ou seja, proteção. Faz parte do ofício pastoral. Preservar a igreja de doutrinas falsas. Por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo não, Lucas que escreveu, né? Mas era Paulo nessa situação aqui. Atos capítulo 20, versículo 29, ele disse assim: porque eu sei que depois da minha partida, olha que interessante esse texto aqui, amados. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Ou seja, Paulo está falando, nossa, eu vou sair daqui. E depois que eu sair daqui, entrarão lobos cruéis que não vai poupar o rebanho, não. Os caras não vão vir para brincadeira. E vai acontecer algo pior, vai se levantar homens no meio de vocês que vão falar coisas perversas, para atraírem após eles discípulos, seguidores. Mudou alguma coisa? Não.
Não A mudou. palavra de Deus se cumprindo, né? Se cumpriu. No nosso tempo. Então hoje a gente vê homens que se tornam referências na igreja, mas eles não apontam para Cristo, apontam para eles. E acabam arrebanhando os discípulos que é do Senhor, porque a igreja é do Senhor, o rebanho é do Senhor, ele só cuida, ele só administra, mas ele atrai essas pessoas após si. Ele faz dessas pessoas os seus seguidores, os seus discípulos, e hoje a rede social chama disso, seguidores. E é assim que é, mano. São seguidores de pessoas e não do Evangelho, não de Cristo. Então Paulo fala, vai acontecer isso. Tenham cuidado. Outra função do pastor, cuidar do rebanho. Fala de dar atenção, o cuidado. Versículo 28, ainda de Atos 20. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Fala do cuidado, amado, do zelo, fala da atenção, da doação. Não se tornar um carrasco ou um tirano, mas entender que a igreja, ela pertence ao Senhor, ela é do Senhor. Então ela deve ser cuidada com o máximo zelo possível. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 3, ele diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, ou seja, uma ganância exagerada, luxo, que a gente estava falando aqui, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, modelo, padrão. E aí, a observação que o diácono Jefferson fez, a gente pega esses homens que vivem num luxo tremendo, as ovelhas olham e falam, eu também quero isso daí. O exemplo que eu quero é esse. Não é o exemplo do testemunho de Cristo, da pessoa de Cristo, o caráter de Cristo, porque eles veem naquele pastor ali a referência absoluta. Então a gente deve ter o cuidado de que tipo de exemplo eu estou passando, que tipo de imagem eu estou transferindo para a igreja, para o rebanho. Então o pastor ele deve ter esse cuidado de cuidar da igreja de Deus com todo o zelo possível, não tendo domínio sobre a herança que pertence ao Senhor, mas servindo de exemplo. E eu já falei aqui, essa referência de Provérbios, é isso mesmo, Provérbios 27 e 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Última característica, ou ofício ou função do pastor, cuidar dos negócios da igreja. 1 Timóteo 3,5 diz, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Quando diz governar, fala dessa administração, dos cuidados, dos negócios. E a gente utilizou o texto de 1 Timóteo 5,17, os presbíteros que governem bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra. Então faz parte também do ofício pastoral administrar bem a igreja. E vamos agora para o caráter e competência do diácono, que é o que de fato a gente vai tratar. Por que eu passei por essa característica do pastor? Porque os apóstolos, quando eles viram que estava tendo uma crise social, eles entenderam que não tinha condições deles se ausentarem do ministério da oração e da palavra para dar assistência. Não que o pastor não dê, a gente viu aqui que faz parte do ofício pastoral dar assistência, mas ele não pode ficar simplesmente focado só nisso, porque ele vai perder o prumo, e o prumo dele é onde que está? Está na oração e na palavra. Então se dedicar às escrituras, para ele de fato alimentar o rebanho com o melhor alimento possível. Então ele não pode se ater, e os diáconos auxiliam ele nessa tarefa. Vamos para o caráter e competência do diácono. Eu quero pegar essa referência aqui, que é extremamente importante, Êxodo 18, 13. Vamos lá comigo, amados. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo.
e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que tu fazes ao povo? Porque te assenta só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e a sua lei. Só um momento. Percebe o que está acontecendo no cenário? E como é que está o coração de Moisés aí? Ele está de tudo errado? Não está, mas eu percebo que havia uma certa... Se eu estiver errado, vocês podem me contrariar. Havia no coração de Moisés o quê? Uma certa vaidade em ser a única referência, de estar assistindo o povo. Continua. E o sogro dele está olhando. É por que você se assenta só? Por que é só você? Está vendo? Continua. Verso 17. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerá, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes. Opa, procura o quê? Capazes, tementes a Deus. Opa. Homens de verdade. Opa. Que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Então, perceberam o cenário? Parou no versículo aí? 23. Pode ser o 23. 22, terminou no 22. Vai até o 26, amor. Pode ser até o 26, só para fechar. E se isso fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo esse povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo traziam a Moisés, e todo negócio pequeno julgavam eles. Amém. Então perceberam, irmão? Era um povo, irmão, possivelmente mais de 2 milhões de pessoas. E Moisés queria ele sozinho apacentar esse povo. Queria ele sozinho resolver os problemas do povo. O sogro dele olhou e falou: isso que tu fazes não é bom, não é correto isso. Você atrair toda a atenção para você. O que fazes não é bom, não está correto. Você vai morrer dessa maneira aí. Escolhe dentre os homens, porque tem homens aí, e ele fala, capazes. E aí é onde a gente vai tratar dessa questão aqui. O caráter, e é isso que falta em muita pessoa. Caráter e competência. E ele dá características extremamente importantes para a gente. Versículo 21, escuta, ó. O sogro de Moisés disse: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Tem nome de mentira, tá, mano? Sim. Tem nome fake. Sim. Homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10.
Então, vamos entender cada característica dessas aqui. Homens capazes. O que vocês entendem sobre capaz? Ser capaz. Está preparado para o ofício. Preparado. Não adianta olhar, não. Olha aí não, cara. Fala sem Eu não estou olhando não, estou só procurando. Tá olhando mais Estou só procurando aqui onde está escrito no texto. Mas o que você falou? Está preparado. Está preparado. Homem capaz está preparado. Conhecedor da palavra. Conhecedor da palavra. Um homem capaz assim, eu acredito que seja um homem que está pronto para se lançar, né? Pronto, Um homem valente. capaz, pronto. Que o sogro de Moisés quer dizer? Escolhe homens capazes. Capazes. O que ele quer dizer? Capaz fala de força, habilidade, eficiência. Eficaz. É o cara que não vai resolver. É o cara que vai apresentar o problema para ele e fala: eu tenho condições, pode deixar eu resolver. Seja qual for. Seja um problema estrutural, físico. A gente estava conversando, né, Fernando? Fernando falando. Eu falei: pô, Fernando, esse quadro aqui, hoje tem quadro bonitinho, tá, pó elétrico, tudo indicando. Fernando, o filho de minha casa, assim, assado. Homem capaz. Homem capaz que tem capacidade de resolver circunstância. Ainda que ele não faça com as próprias mãos, mas ele tem capacidade de chamar outro que possa fazer, mas para resolver o problema. Então, Moisés, orientado pelo sogro dele, ele entendeu que o povo só seria bem assistido se tivesse homem capaz, que tem força, que tem habilidade, que tem eficiência. Fala. Uns exemplos aqui de capaz tem aqui, ó, que tem capacidade, que tem competência, que tem possibilidade, bom, adequado, apropriado, honrado, sério, interno, isso aqui, e pop nunca é outro modo nenhum, isso é outra coisa. Sim. Então fala disso, de habilidade, de eficiência. Um diácono bom, ele tem eficiência, ele olha o que a igreja necessita e ele já faz. Se precisar comunicar o pastor, ele vai comunicar, mas como é algo que ele já pode resolver, o que o sogro lhe falou? Negócio árduo, deixa contigo, pô. Agora, o negócio menor, eles vão resolver, tu fica tranquilo, eles são competentes. Não precisa, pô. Eles são competentes. Fala, Marco. Na minha vida no quartel, uma coisa que eu vi muito, né, e que eu passei a aplicar na minha vida era justamente isso. Quando você vai falar com o seu superior, que você vai levar um problema para o seu superior, na verdade você já leva junto a solução ou as soluções possíveis para aquele problema. Sim. Para que aquele mais antigo, né, o responsável ali, ele possa apenas definir qual a solução você pode seguir em frente. A mais apropriada. Mas você leva o problema já com a solução junto. Não é aquela pessoa que chega com a granada sem o pino, joga no colo do cara e aí, resolve aí. Tu trouxe a granada, não trouxe nenhuma solução? Qual fio que eu corto, como é que eu faço? Não trouxe o pino, esparadrapo, barbante para poder amarrar. Então, o diácono capaz é esse, mano. Que ele vê o problema. Pastor, olha só, tem esse problema aqui assim, assado. Mas eu acho que se a gente seguir por esse caminho aqui, vai dar bom. O que o senhor acha? Acabou, pô. Acabou. É um homem capaz. Imagina, aí uma igreja grande com, assim, mais de 1.000 pessoas. Aí, vamos supor que 3 ventiladores queimam alguma coisa. Pastor, tem que trocar o... Entende? Ele vai falar, claro, tá queimado, pô. Tem que mexer ali, pastor, tem que fazer isso, pastor. Então, cada um... O pastor precisa comprar para resolver isso aqui. Pode comprar, tem recurso, pode comprar. Acabou. Acabou. Vamos fazer isso andar. Você não pode ficar assim. Homem capaz. Interessante que Jetro, olha só como é que veio a ordem aqui. Ele escolhe homens capazes. Depois, temente a Deus. Mas eu julgo até ser temente a Deus do que ser capaz. Mas o que ele quer tratar é o caráter. O caráter do cara já diz muito sobre ele. Pô. O cara que tem um caráter aquilatado, ele vai temer a Deus. Ele vai temer a Deus. Ele diz, temente a Deus, fala de quê? Reverência, mano. Respeito, obediência, sujeito, submisso. Um bom diácono, o que ele é? Temente a Deus, amado. Ele é eficaz, ele é habilidoso, ele tem capacidade, ele tem força, mas o fundamento da essência dele é o temor a Deus. Homens tementes a Deus. A gente precisa de homens assim. E ele fala outra característica, qual? Homens de verdade. Digno. A minha filha dele fala digno. Fala digno.
Interessante, digno de né? confiança. Digno de confiança. Então o que ele quer dizer com homens de verdade? Fala de firmeza, credibilidade, viril. Homem firme, meu amado. Homem firme, que você olha para ele e você acredita no cara. O que o cara diz valeu. O que ele falou vai ser. É um cara que tem postura, que tem presença, que tem a sua palavra vale. É um homem de verdade, não é um menino. Ontem o culto foi sobre isso lá, o Amor trouxe esse exemplo Pode, né, o Senhor para a igreja, né, falando justamente do caráter do homem, quem toma as decisões, quem transmite confiança para a família, né, quem vai à frente, quem decide. Quem decide. Né? Ele não fica, como se diz, de uma forma mais simples, não fica mastigando mingau. Não. Pensou, respondeu, pronto. Acabou. Então, é homem de verdade. A outra característica que ele disse: homens que na versão aí está como? A minha aqui, ó. Aborrecem a avareza. Aborrecem a avareza. Olha na minha. Que sejam dignos de confiança e inimigo de ganho desonesto. Essa daí é Inimigo de King James, ganho. King James, né? Inimigos de ganho desonesto. Ou seja, são homens que têm ódio pelo lucro injusto. Injusto. Tem ódio, aversão, Inimigo. E aborrecer tá aqui no sentir horror, Horror, desgostar, ódio. desprezar, ignorar. avareza. Avareza, o Foi dinheiro. preso agora recentemente um pastor de São Gonçalo que tinha um call center da fé. O cara cobrava de 20 a 1.500 reais. Você viu isso aí? Eu vi a reportagem. O quê? Tanto que ele começou, o call center da fé, tanto que ele começou a recrutar pessoas de fora. De acordo com a dificuldade daquilo que a pessoa estava almejando através da oração, é o que ele cobrava. Então, você queria um emprego, ele ia cobrar um valor para orar para que você tivesse um emprego. Você queria uma cura é algo mais difícil. Né? Aí é negócio de mil, daí vamos orar diferente, tem que ter uma intensidade diferente da oração. Aí se tem homens de verdade no meio dessa congregação, o que esses caras vão fazer mesmo? Vamos acabar com essa palhaçada aí. Acabou, isso não existe. Isso não existe, mas isso não é bíblico. É abominável. Se antibíblico, abominável, olhos do Senhor, eu não compacto, eu vou denunciar, meu irmão. Inimigo. Isso é complicado, gente. Porque quem é que está numa igreja dessa que presencia isso, não fala nada, está com a mente cauterizada, igual o pastor já cauterizou a mente do outro, ou ele está com intenção de se juntar com o pastor para Mas entra no caso que ele falou, que o espelho passa a ser o pastor e não Cristo. E não Cristo. A pessoa vê o pastor rico, bem de vida, ela quer ser como pastor, e aí ela aceita o que o pastor fala, porque ela pode ter um ganho sobre isso. Por isso que a palavra diz aborrecer a avareza. Né? Você tem que ter repúdio. Repúdio. Então, quando o pastor vai escolher um diácono, ele deve observar essas características nele, para ver se ele tem essa personalidade ou não. E como que vai fazer? Foi o que a gente falou na semana passada. Testar, provar. Se o cara passar, opa, tá. Se não, entende? Então, são essas características que o sogro de Moisés colocou para ele. O negócio árduo, mais pesado, eles vão trazer para você. Agora, o que cabe a eles fazer, eles vão fazer. Por quê? Eles são homens capazes. Agora, escolhe essas pessoas. Homem capaz, que temente a Deus, que tem ódio pela avareza. São homens de verdade, homens viris, que tem uma palavra só. Agora, vamos no textual e a gente vai passar pelas qualidades do diácono, que são extremamente fundamentais para a gente observar nessa noite. 1 Timóteo 3, amado, vamos lá. Vamos ler o texto do 1 ao 13, e depois eu vou fazendo aqui algumas observações. Diz assim a palavra do Eterno: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus,
não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta, em laço do diabo. Da mesma sorte, ou seja, da mesma maneira que convém aos pastores, da mesma sorte também aos diáconos. Sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Também estes sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Até aqui, louvado seja o Senhor. Então aqui nós vemos as qualificações dos diáconos, que vai do versículo 8 ao versículo 13. Nós já vimos algumas características que estão lá em Atos, capítulo 6, do versículo 1 a 3. Qualificação principal. Para mim começa por aqui, essa qualificação principal. Desejo em servir. O diácono de Deus, ele tem desejo em servir. Ele tem prazer em servir a sua comunidade, a igreja de Cristo. E eu tomo por referência ao texto que Jesus disse, em Mateus 20, versículo 26 e 27, onde ele pega o exemplo dos governos humanos do mundo e ele diz: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, para mim, a primeira qualificação principal do diaconato é prazer em servir, ter desejo em servir, ter satisfação em servir e ver o seu trabalho sendo realizado com eficiência e o nome do Senhor sendo glorificado. Para isso, amado, devemos estar atentos às necessidades da igreja. O que a igreja está precisando. Qualquer coisa, seja ela pessoal, seja ela material. Se a igreja está precisando de uma pintura, instalação elétrica, se o banheiro está desorganizado, se está ruim, se a descarga não está funcionando, se a parte elétrica não está adequada, ele está atento às necessidades da igreja. Gálatas 6,10 diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Enquanto temos tempo, fazemos o bem a todos. Primeiro, começa na nossa família, os de fora. Mas ele fala, principalmente os domésticos da fé. Sirvamos bem aos domésticos da fé. Dentro desse texto aqui que o apóstolo Paulo citou, tem 10 qualificações do diácono. A vida do diácono é a vida do seu próprio diaconato. A vida dele é a vida do seu próprio diaconato. A orientação apostólica é que o diácono deve ter uma conduta correta. É o que eu chamo, no caso eu chamo, de ética bíblica social. A vida dele é o seu próprio diaconato, é a sua própria essência. Você vai olhar a vida dele e você falar, conforme a vida dele é, o diaconato dele é dessa maneira. Então fala de uma ética bíblica social. Essa ética tem como fonte principal a palavra de Deus e é demonstrada em tais atitudes. Quais? Vamos destacar aqui 7 delas. Obediência à palavra de Deus, lealdade ao seu pastor ministério, saber ouvir as críticas quando houver. E aqui eu quero fazer aqui algumas observações que eu julgo importante, amado. Ser prudente em visitar um lar, porque a gente deve ter esse cuidado, principalmente se for um lar de sexo oposto, aconselhável sempre com uma outra pessoa, se possível sua própria esposa, Isso eu julgo extremamente importante para um diácono. Ser pontual sempre, ou seja, chegar antes do culto. O diácono pode chegar em cima da hora, nem aceitável chegar depois da hora, a não ser se acontecer um eventual problema, um pneu furar, tem um problema na família. O diácono deve chegar antes do culto, ele deve ser pontual. Ser o exemplo dos fiéis em todos os sentidos. E uma coisa
que deve ser observado, e quando a gente vai escolher um diácono, que isso deve ser levado em consideração. Tanto que o apóstolo fala que tenha bom testemunho dos que estão de quê? De fora. De fora. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Que mesmo fora da igreja ele tem que manter todas essas características. Sim. E aqueles que não são cristãos devem vê-lo como uma pessoa correta. Entre aspas, ele quer fazer, sabe o quê? Uma pesquisa social. Uma pesquisa social. Em Atos, a gente viu lá, cadê? Deixa eu pegar aqui o texto, ó. Atos 6. Versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação. Varões de boa reputação. Então, irmãos, olha só. Até se o nome do diácono está com alguma restrição financeira e ele ainda não assumiu o seu ofício, eu julgo importante resolver essa demanda. Está inadimplente com alguma conta, está atrasada, pastor, olha só. Eu estou tentando pagar essa conta aqui, já tem um tempo, não consigo, estou apertado assim, assado. Eu não acho isso honesto, não glorifico o nome do Senhor. Estou tendo essa dificuldade, mas não é que eu não queira pagar, eu quero pagar, só não estou conseguindo, me ajuda. É mais honesto ele fazer isso do que continuar sua caminhada de fé com uma restrição no nome. Por quê? Porque ele está colocando o nome do Senhor à prova. Porque, irmãos, olha só, Satanás, ele é o pai da mentira. Mas ele só trabalha debaixo de legalidade. Então, numa situação em que, de repente, alguém se manifesta endemoniado, ele pode utilizar até isso para afrontar. Um diácono, sei lá, irmão, tem, irmão, a gente não pode falar que não tem. Um diácono, um obreiro, um presbítero, até um pastor que tem um gatinho na luz. Tem, irmão, a gente sabe que tem por aí. A gente sabe que tem. Um ganho ilícito, uma ilegalidade, uma situação de discussão, um demônio, Satanás vai lá e como a gente viveu agora, né, Fernando? Quarta-feira sem recuperação, manifestou uma lei demoniada lá. E aí? E se o pai da mentira abre a boca e começa a falar? E por mais que seja o pai da mentira, Vai falar a verdade. ele vai falar a verdade. Porque ele trabalha debaixo da legalidade. E a legalidade é o quê? É brecha. Então, o pastor, o diácono, não pode ter brecha. Não pode ter uma fenda sequer. E lembra, eu falei, ser irrepreensível não significa ser perfeito, amado. Mas é lutar para ter uma vida santa, reta diante de Deus. Para tapar qualquer possibilidade de acusação do maligno. Então vamos lá. Honesto. Ele disse aqui no versículo Timóteo. Honesto. Ele disse que o diácono ele deve ser honesto. Não de língua dúbia, no 8, verso 8. Timóteo 3, verso 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos. Honestos. O que é ser honesto, amado? Ser transparente. Ser justo. Ser claro. A vida do diácono é uma vida justa, transparente. Ainda, de língua dobre. Não de língua dúbia. Não de língua dobre. Aqui está diferente. Quanto ao diácono, da mesma forma, devem ser honrados de uma só palavra, não dados a multidão. Ou seja, de uma só palavra. Honrado. Honesto significa honrado. Ser transparente, justo. E isso aqui, irmãos, não ser de língua dobre, é o nome de uma palavra só. Ser fingido, né? É. Língua dobre é ser fingido. Ele não pode na minha frente ser uma coisa. Ele fala uma coisa para mim 3, 8. e depois ele fala outra coisa para outra pessoa. Aí, Ele tem que ter uma palavra só. O sim, não. O sim, não. Procedência maligna. Mas é o que muito está no emergente. Então eu vou, você vai, a não ser que surja uma grande emergência, Uma grande emergência. que justifique a sua ausência no compromisso. Falou Então, de assim, vai, irmão, tem que ir. nossa palavra tem que valer, irmão. Como antigamente era. Apertou a mão, acabou. Assinar, não, a minha palavra vale. No fio do bigode. No fim do bigode, acabou. A gente precisa de homens dessa maneira, diáconos dessa maneira, em que a palavra dele valha, de fato. Não ser uma língua dobre. Como Mateus 5,37 diz, seja o vosso falar sim, sim ou não. Que passagem disso é o quê? Você chama O língua. diabo já está agindo, mano. A língua já está ficando dúbia. O diabo já está agindo. Ele diz que o diácono também não deve ser dado ao vinho, ou seja, ser sóbrio, consciente. Efésios 5,15 afirma essa verdade, até o versículo 18. Mas está não dado a muito vinho. É. Aí alguém pode utilizar assim, não, está falando que não pode ser dado a muito, um pouquinho pode.
Tá doido pra tomar um vinho. Vai ver o que a Bíblia fala sobre o álcool. O vinho, na época, ele também tinha ali algumas propriedades Propriedades medicinais, medicinais. Né? Até porque a água que se consumia na época não era uma água totalmente pura, né, nas cidades. Então havia essa dificuldade. Tem até a passagem que manda... Paulo fala para Timóteo que Paulo beba fala muita pra Timóteo, água, mas um pouco de vinho põe um pouco de vinho na sua constante água, enfermidade no seu estômago. para que alivie as enfermidades. Então Timóteo ele tinha uma enfermidade que Paulo orienta. O motivo é um motivo medicinal, não é um motivo social. Aí você vê, ele orienta para ele beber um pouquinho de vinho para a saúde dele, mas quando ele orienta para o caráter, ele fala, ó, Aí. entende? A questão eu vejo assim, imagina, nós somos a referência de muitas pessoas, né? Manifestou um espírito aí de uma casa, opa, chama fulano, chama ciclano, né? E vou logo na casa, aí eles lembram do crente. Aí, pum. Aí chega na casa do crente, a pessoa vai falar, o cara tomou isso aqui de vinho, um bocadinho de vinho. Tomou, aí vai falar, sai o bafo do vinho, o cara sente. Cadê a credibilidade dele? Vai cair por terra na hora. Terra. Entendeu? Cai por terra na hora. Acredito Então, assim, também que o vinho de hoje não é igual ao de antigamente. Não é. Tem nem... Tem, mas são caríssimos. Não é o que se vende aí. entendeu? Então, Tem essa briga, pô. A fermentação antigamente era uma fermentação natural, Natural. Hoje a fermentação é uma fermentação química, ela multiplica o teor alcoólico do vinho muito mais do que o vinho fermentado naturalmente. Se você for ver até o suco de uva, se você tomar em grande quantidade, você se embriaga. Se embriaga um pouquinho, que ele Há tem 2, 3 fermentação. segundos de suco de uva, você já vai ficar com... porque ele vai começar a fermentar dentro do seu próprio estômago. Noé ficou embriagado. Porque bebeu da vinha. Entende? Característica do diabo, não cobiçoso, ou seja, um homem generoso, não avarento. Tem ódio, né? Nós vimos lá em Moisés, lá, tem ódio, aversão ao lucro injusto. É aversão. Fala, não violento, não violento, mas sim amável. Não cobiçoso aqui, a primeira referência, não cobiçoso. No verso 8? No verso 8 ainda. Não dá muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância. Não, no versículo 8. Ou seja, um homem generoso, não avarento, que odeia, tem ódio pelo lucro ilegal. Outra característica, que guarda o ministério da fé. Isso aqui é interessante, por quê? Fala de uma convicção conservada, ser fiel às escrituras, ser sólido na doutrina. Mano. O diácono ele tem que ser sólido na doutrina. como Estevão. Oi? Como Estevão. O cara deu a própria vida pela palavra. Não, eu digo assim, o Estevão ele pegou lá no início, foi até, né? Ele antes de ser apedrejado ali, ele pegou lá e Está escrito, Escorreu pelas escrituras e foi. escritura, chegou e foi até. Detalhe. Por que isso aqui é interessante, ó? Caráter. Porque Estevão não era um cara de 30, 40 anos igual a gente, não. Era um jovem. O jovem Estevão. O jovem, biblicamente, ele transitava entre os 14, 17 e 18 anos. Não passava muito disso. Então, você vê que o cara era homem de quê? De verdade. E morreu com a sua convicção. Então, o diácono ele tem que ter convicção conservada. Ser fiel às escrituras, sólido na doutrina. Sólido. Consciência pura. Ou seja, moralmente bom. Consciência pura fala de ser moralmente bom. Ter a mente pura. E como que a gente mantém a nossa mente pura, mano? Por aquilo que a gente vê e ouve. A gente estava vindo conversar, né, Fernando? Sobre filme, série e tal, a gente comentando que as séries, os filmes de hoje, quando tem cenas de sexo, é cena de sexo literalmente, mano. É negócio explícito. Você não queria ver aquela cena, você queria ver o todo da série ou do filme. Mas eles estão sempre incutindo aquilo dali. Querendo ou não, aquilo está poluindo a nossa mente. Está poluindo a nossa mente. A nossa consciência não fica pura. É um texto que eu amo de Filipenses 4:8, fala assim: quanto mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. É isso que ocupa o vosso pensamento, com essas características. Então, o servo de Deus ele deve ter a sua consciência pura, moralmente boa, limpa. Atos 24:16, Paulo, aproxima com Paulo, mas eu acho que é ele que está envolvido. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa,
tanto para com Deus como para com os homens. Uma consciência sem ofensa, pura, tanto para com Deus como para com os homens. 1 Timóteo 1,5 fala assim: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Ou seja, a fé dele não era um personagem, não. Era aquilo dali, ponto final. Não era nada forçado, ele era aquilo dali. E ele tinha um coração o quê? Puro. Hebreus 13:18 diz: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência com aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Conduta moral. Ter uma consciência pura passa pelo que vemos e ouvimos. Outra característica: varão de boa reputação, já falei, tem um testemunho social adequado. Provados, falamos disso daqui, ser primeiro testado, experimentado, depois servir. Irrepreensível, ser livre de acusações. A observação que o diácono Cristiano fez: o camarada vai lá, toma, está sendo, manifestar um demônio, ó. Olha a oportunidade que Deus, pum, abre. Aí o cara vai lá expulsar, não dá nem tempo de escovar o dente. Quando ele abre a boca, meu irmão, não vai estar irrepreensível. Marido de uma só mulher. Quando diz isso aqui, amado, a gente logo tende a pensar, né, que é aquele que casou somente com aquela mulher ali. Bom seria, porque esse é o princípio. Mas o que na verdade o apóstolo Paulo quer dizer é que ele tem um casamento sólido, consistente, bíblico, muito bem solidificado. Esse é o marido de uma mulher só, um casamento sólido, e que governe bem a sua casa. Ou seja, o lar dele é a base, onde tudo começa. E dentro do cristianismo, amado, não é diferente. A sociedade começa na família. O teste inicial passa pela família do diácono. Então o teste principal para o diácono exercer o seu diaconato é a saúde da família dele. É a saúde da família dele. Como é a mulher? Como é o filho? Como é que a família dele vive? Você vai observar, você vai saber. Se ele é um bom marido, se não. Se ele é um bom pai, se não. Por isso que o nosso maior ministério é dentro da nossa casa. É a nossa casa, irmão. É ter um lar equilibrado. É ter um lar equilibrado. Se não tem um lar equilibrado no privado, não tem como atuar no público. Não tem como. O que vai ser isso? Vai ser uma hipocrisia. E toda hipocrisia, uma hora ela é desmascarada. Não tem como sustentar esse personagem por muito tempo. Uma hora cai por terra. Nós temos um exemplo. Exatamente. Uma hora cai por terra. Então, chegando aqui já na minha conclusão final, Paulo aqui ele listou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qualificações morais de caráter. 1, 2, 3, 4 qualificações domésticas que envolvem o lar. Marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos, governe bem a sua casa, e ser hospitaleiro. Ser hospitaleiro é quem recebe bem, acolhedor. E ele listou qualificações espirituais: provado, fiel, justo, piedoso, apegado à fiel palavra, apto para ensinar, não neófito, ou seja, não é novo, dispenseiro de Deus, consciência limpa, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Essas características que o diácono deve possuir, ou lutar para possuir essas qualificações. Irmãos, eu termino aqui dizendo, 1 Timóteo 3:1, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado ou o diaconato, excelente obra deseja. Convém, pois, que seja essas características que a gente discorreu hoje. Tudo isso, amado, não se encaixa se esse texto aqui não for vivo. Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Se o diaconato começar a causar dor em você ou na sua família, não é bênção. Porque primeiro ele tem que te causar alegria, satisfação, plenitude, gozo. A sua família tem que gozar de ter o privilégio de um pai que exerce esse ofício tão honroso.
diante da congregação, da comunidade. Então, não pode acrescentar dor. Ela tem que acrescentar valores, validade. Então, exerça o seu ofício com excelência, para que o nome do Senhor seja glorificado. Fala, aqui no Timóteo capítulo 3, no versículo 10, fala assim, também, não sei se tanto você está assim, assim, ó, devem também, antes de tudo, ou seja, antes de ser diácono, passar por uma experiência. Depois, se não houver nada que os desabone, que exerçam o diaconato. Exatamente. Aí deve ser provado antes de... Qual é essa experiência, assim, antes de tudo, passar por experiência? Eu citei algumas aqui, por exemplo, às vezes o não que o pastor te dá, ele não está querendo te dar esse não porque ele quer te dar um não. Ele está provando o seu coração, para ver como você se comporta. Entendi. Análise do comportamento, do Entende? caráter. Ele vai analisar a sua própria esposa. Ele pode, por exemplo, eu no caso, eu faço e Deus permitiu eu vou fazer dessa maneira. Se Deus me permitir consagrar o meu diaconato, eu vou começar primeiro com a esposa dele. Primeiro eu vou compartilhar com ele o meu desejo. Vou fazer um concílio com ele. Depois vou começar particularmente, junto à minha esposa, logicamente, com a esposa dele. Saber o que ela acha. Quem é o marido dela e pedir ela para ser honesta nisso. Entende? Fazer uma pesquisa social. Estou sendo provado, pô. Falar com os irmãos, vizinho próximo que eu conheço, ou vou procurar conhecer. E vou fazer toda essa análise. Um teste, a Bíblia falou para ele não ser avarento. Um teste por dinheiro. Entende? Estou testando ele. Passou, está aprovado. Amigo. Não passou? Espera um pouquinho, vai ficar no estaleiro. Entende? Então, depois disso tudo, aí sim, não é antes de nada trazer, amado. O levantamento até, no caso, a intenção do levantamento, eu acho que passaria pelo ciclo contrário. Primeiro você vai testando, pesquisando, mas é exatamente isso, exatamente isso. Conversando para depois falar exatamente. para a pessoa. Exatamente. Glória a Deus. Ó, sargento, vai, acertamos. Mandou um vídeo para mim, não mandou? Mandei. Glória a Deus. Então, entende, amados? Passa por esse processo para depois a consagração. Amém? Podemos terminar? Uma observação? Amém ou não? Então vamos ficar de pé para a gente orar. Meu diabo, não foi porque você chegou não. Não foi porque você chegou não. Já. Sério? Terminou. A gente conversa um pouquinho ali fora. Mas isso, ali eu vou passar isso aqui, ó. Tá na benção. Benção. A benção. Rapaz, um acidente na pista ali, onde o carro entrou na traseira do ônibus. E o cara enguiçou no meio da pista. Enguiçou, aí travou tudo, quase foi um acidente. Choveu, os caras não prestam atenção, já era. Não conseguiu ver o primeiro vídeo, não conseguiu? Mas tá gravado, então eu vejo esse Primeiro não. Deixa encerrar, que depois a gente conversa. Não, depois eu vou cortando, vou editando. O Diácono Amorim, por favor, mano, pode orar, já chegou. Amém. Vai ter que orar pelo nome. Chegou no final, vai orar. Pai Santo, nós te glorificamos, exaltamos o seu santo nome, Senhor. Já te agradecendo, Deus, pelo estudo a qual o Senhor nos deu, Senhor. Obrigado, meu Senhor da glória, pelos ensinamentos, ó Deus, a qual traz, ó Deus, grande aprendizado para os teus servos, para os teus filhos, Senhor. Obrigado, meu Senhor da glória, porque todo ensinamento, meu Pai, traz edificação, Senhor, e traz conhecimento e fortalecimento. Obrigado, meu Senhor da glória, que o Senhor esteja derramando sempre a tua sabedoria sobre a vida do teu servo, do Carlos, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, a cada dia, Senhor, estarmos edificados em Ti pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra tem nos dado, Senhor, a cada dia sabedoria, direção e fortalecimento para continuar nesta jornada. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te agradecemos por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor há de fazer no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.